Teleaula Parnamirim. Boa tarde galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para a gente dar uma forcinha aí a vocês, né? Nesse projeto aí da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Vamos lá, a gente trouxe para vocês hoje, para o Educando Parnamirim, nossa aula de Educação Física nono ano, aula 2, o roteirozinho para nossa aula. A gente vai falar hoje um pouquinho dos esportes olímpicos, sobre a Olimpíada, esportes olímpicos, os objetivos, os símbolos das Olimpíadas, as suas modalidades, esportes não olímpicos, esportes olímpicos, se existe diferença, o que é, o que não é, a Paralimpíadas, o que é a Paralimpíadas, Olimpíadas de Inverno e alguns informes interessantes sobre a nossa Olimpíada, que talvez poucas pessoas tiveram curiosidade ou não estão sabendo ainda, né? E no finalzinho um pequeno desafio para que a gente possa dar a caminhada até a próxima semana com alguma coisinha interessante, vocês passando para o professor de vocês, ok? Vamos lá, vamos começar um pouco pelo o que é os Jogos Olímpicos, né? O que é olimpismo, né? Esportes olímpicos, isso. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições de diferentes modalidades esportivas que são realizadas a cada 4 anos, onde participam atletas de todos os continentes do mundo. Bem, na verdade ela não é realizada a cada 4 anos. Existem as Olimpíadas também de inverno. Então, a cada 2 anos, na verdade, nós temos uma Olimpíada, né? Então, a Olimpíada de Verão, ela fica de 4 em 4 anos e a de Inverno também, a cada 4 anos. Tem esse intervalo. Então, esses Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão, pelo fato de nem todos os países terem atletas aptos para participar de Jogos Olímpicos de Inverno, o evento mais popular, como eu falei, é a Olimpíada de Verão, né? São poucos países participantes em relação ao de verão com relação ao de inverno. Mais na frente vocês vão ver que diferenças são essas. Por que isso? Por que verão e por que inverno, né? O principal objetivo das Olimpíadas, se hoje o objetivo é esse, né, não vem ao caso. Agora, os Jogos Olímpicos, o principal objetivo das Olimpíadas é fomentar a união entre todas as nações do planeta, assim como sugere os anéis olímpicos, que é um dos símbolos olímpicos, são os anéis olímpicos, um dos principais símbolos, que são aqueles 5 anéis, um de cada cor, que é a bandeira olímpica, né? Do fundo branco com os anéis olímpicos. Cada um deles representa um continente. Conhecido como anéis olímpicos, que é um dos símbolos, o símbolo dos Jogos Olímpicos da era moderna foi desenvolvido pelo francês Pierre de Frodin, mais conhecido como Pierre de Coubertin, que é o fundador do Comitê Olímpico Internacional. Os anéis olímpicos ele é formado por um conjunto de 5 anéis coloridos, azul, preto, vermelho, amarelo e verde. Cada anel colorido representa um continente específico, como foi falado anteriormente. As cores foram escolhidas com base na cor predominante das bandeiras dos países que compõem determinado continente. Exemplo, a cor azul é a Europa, a cor preta representa a África, a cor vermelho representa a América, apesar do Brasil estar nas Américas, mas não tem vermelho na sua bandeira. Mas muitos mais países do que o próprio Brasil têm vermelho na bandeira, né? Amarelo, a Ásia, e o verde, a Oceania. Então, este é o símbolo olímpico e é a bandeira olímpica, sempre com fundo branco, é uma bandeira muito simples. E o que é interessante é que os anéis, eles não são um sobre o outro, eles são
passa um por dentro do outro, para simbolizar união. Um outro símbolo olímpico muito, muito importante é a tocha olímpica. É um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos da era moderna, remetendo aos rituais e tradições originais da Olimpíada da Antiguidade. Também conhecido como chama olímpica. Esta é uma referência ao episódio da mitologia grega que narra o roubo do fogo sagrado. Esse fogo sagrado, ele era designado a Zeus, que era o deus dos deuses. Porém, Prometeu, para que pudesse ser entregue aos seres humanos, que todos tivessem acesso ao fogo, né? Prometeu era conhecido como o titã defensor dos direitos da humanidade. Ele foi lá e roubou o fogo para que todos tivessem acesso ao fogo olímpico, não só Zeus. Por isso que hoje tem a tocha olímpica, que ela simboliza uma união dos povos também, como que aquilo fosse de todos. É tanto que antes dos Jogos Olímpicos, sempre a tocha é acesa, 1 ou 2 anos antes, salvo me engano, e ela sai rondando os países que vão participar dos Jogos Olímpicos, terminando com uma corrida no país que será sediado os Jogos. As modalidades olímpicas, né? Na verdade, são 33 modalidades esportivas nas Olimpíadas de verão. São 33 modalidades. Para ser olímpico, um esporte deve atender diferentes requisitos indicados na Carta do Comitê Olímpico Internacional. O que é a Carta do Comitê Olímpico Internacional? Nada mais é o documento que rege todas as normas da Olimpíada. Então, para você participar de uma Olimpíada, um país participar, um esporte ser participante de uma Olimpíada, ele tem que estar de acordo com toda a Carta Olímpica, todo o regimento, que é um documento que são as leis da Olimpíada. E para que alguns alunos me perguntam muito, professor, por que tal modalidade não é olímpica, né? E nós temos modalidades que não são olímpicas ainda, inclusive uma modalidade muito difundida no Brasil, no caso, o futsal, né? Existe uma promessa, antes dela ser realmente uma atividade olímpica, ela passa por uma participação em uma Olimpíada, para depois ela ser realmente uma modalidade olímpica. E como é que ela se torna uma modalidade olímpica? Existem alguns pontos que são vistos pelo Comitê Olímpico, por uma comissão, é avaliado, né? E vê se aquela modalidade está apta. Que pontos são esses, né? Que são esses? Primeiro, ter o respaldo de uma federação internacional, quer dizer, essa modalidade que pleiteia ser olímpica e para os Jogos Olímpicos, ela tem que ter uma federação que regulamente ela, uma federação internacional dessa modalidade. Então, essa associação, caso tenha, essa associação deve cumprir os regulamentos da Carta Olímpica e aplicar o Código Mundial de Antidoping. O que é o Código Mundial Antidoping? Nada mais é do que também as leis que regem o antidoping, para ver se tem pessoas, atletas dopados. Então, isso aí é uma coisa muito difundida. Ainda alguns atletas ainda usam do doping, porém, a ciência ela avança muito rápido e esse Código Mundial também avança de acordo com essa evolução, né, do doping. 2. Ser amplamente praticado. Ter no mínimo 75 países em 4 continentes. Não são 5 continentes. Essa modalidade, exemplo, o futsal quer ser um esporte olímpico, ele solicita. Para ele ser esporte olímpico, ele tem que ter 75 países em 4 continentes. Dos 5, em 4 continentes, tem que ter no mínimo 75 países que participam de futsal, que tenham federação de futsal e tem essa modalidade em evidência, né? Isso e com presença esportiva masculina. No caso
feminino, são 40 países em 3 continentes, não mais 4. Para ele ser uma modalidade feminina, para ser olímpica, ela tem que ter pelo menos em 40 países em 3 continentes, certo? Que tem a participação feminina. Aí ele pode, esse ponto ela é aceito. Aí tem um terceiro item a cumprir, né? Cumprir critérios específicos. O que são os critérios específicos? O Comitê Olímpico Internacional obriga os esportes a cumprir certos códigos de ética. Igualdade de gênero, financiamento, eles têm que ser autossuficientes, aquela modalidade. Cobertura de informações, identidade dos atletas e planos estratégicos de evolução daquela modalidade. E quarto item é: todo esporte olímpico deve ser aprovado por votação. Que votação é essa? Depois daqueles 3 critérios, eles têm: um esporte pode se apresentar como candidato a olímpico várias vezes, até receber a aprovação. Para isso, o Conselho Executivo do COI, Comitê Olímpico Internacional, deve votar com 3 anos de antecedência em relação aos próximos Jogos Olímpicos. Exemplo, isso significa que os esportes que não foram aprovados em 2017 não estarão presentes na edição de Tóquio 2020. Esse mês de agosto, dia 25, antes de ontem, dia 25, era para ter... Está terminando já as Olimpíadas, salvo me engano, desse ano, né? Então, dia 20 de 2020. Se ele não foi votado até 2017, para entrar em 2020, para ele participar agora, ele terá que ser eleito até 2021, até o próximo ano, para participar em 2024, na próxima Olimpíada, que é Paris 2024. As nossas Olimpíadas, elas foram canceladas, né? Desculpa, adiadas, não canceladas. Por quê? Vocês vão ver mais na frente que já tem uma nova data dessa Olimpíada, né? A de Tóquio, que era para ter sido agora entre julho e meados de agosto. Agora era para estar começando já os Jogos, a Olimpíada para a Olimpíada, mas infelizmente, devido à pandemia, esses Jogos foram adiados. Passando esses critérios, né, aí nós temos esportes ainda que não são olímpicos, né, esportes que não são olímpicos, que podem pleitear aqueles critérios que nós vimos há pouco. Automobilismo, o karatê não é olímpico, o polo, que é um jogo, tipo jogo de futebol, que é com taco e cavalo, é um esporte muito difundido na Europa, né, o rugby, que é um esporte muito difundido na Oceania, na África do Sul, e então é um esporte muito forte, porém, ainda não é um esporte olímpico, como o futebol americano também não é um esporte olímpico. E o rugby é muito parecido com o futebol americano. E o nosso querido futsal, que está no trâmite para ser um esporte olímpico. Se Deus quiser, ele será um esporte olímpico, realmente um esporte olímpico, né? Novos esportes olímpicos para a Olimpíada 2020. Nós teremos o surf, nós teremos a escalada, nós teremos o skate e nós teremos o beisebol ou softball. Essas 4 modalidades serão novos esportes olímpicos em 2020. Na verdade, as Olimpíadas será 2021, mas, como vocês vão ver agora há pouco, o nome dela não vai mudar, será Tóquio 2020. Informes olímpicos. As Olimpíadas de Tóquio 2020, no Japão, serão realizadas de 23 de julho do próximo ano a 8 de agosto de 2021. Elas foram adiadas, né, devido à pandemia, como nós falamos. A 32ª edição das Olimpíadas é a primeira da era moderna a ser adiada. Outras 3 já tinham sido
canceladas devido a guerras. No período de guerra, tivemos que ser canceladas. Apesar do adiamento, isso aqui é interessante, apesar do adiamento para 2021, o nome dos Jogos Olímpicos serão de verão, continuará Tóquio 2020. Por quê? Né? Isso é uma questão de marketing, até mesmo financeiro também, porque tudo estava pronto. Você tem a logomarca pronta, você tem todo o material pronto, tem todo um marketing, tem toda uma vendagem, venda do evento pela marca, porque não deixa de ser data, ele passa a ser uma logomarca do evento. Tóquio 2020 é a logomarca, não é mais a data, certo? Então ele vai para uma nova data, o evento Tóquio 2020, que é a Olimpíada. As Olimpíadas contarão com 33 modalidades, como nós falamos, na expectativa de participação de 11 mil atletas. Teremos 11 mil atletas, os quais representarão mais de 204 países, certo? Então, as Olimpíadas, nós temos 33 modalidades, 11 mil atletas e mais de 204 países participantes. Dentro de modalidades esportivas já existentes nos Jogos, atualmente, essas não são novas, já existem. Houve um acréscimo das categorias de basquete. O basquete ele terá não só o basquete, que são 5 jogadores contra 5, será 3 contra 3, terá essa nova modalidade. E o BMX Freestyle também será uma nova categoria no ciclismo, né, que já é um esporte olímpico. Outra novidade desta edição dos Jogos Olímpicos é o aumento da participação feminina. Por que vai aumentar? Porque algumas modalidades nós tivemos um acréscimo, tipo, na natação, nós teremos revezamento misto, quer dizer, masculino e feminino nadando junto na mesma equipe, que são 4 nadadores, nós teremos nadadores masculinos e femininos nadando juntos, em cada equipe, no revezamento 4 por 400 e no 4 por 100 metros, no estilo livre, nas piscinas, né? E as equipes mistas também de triatlon, judô, tiro com arco e tênis de mesa. Nós teremos equipes mista, masculino e feminino. Tem a equipe masculina, a equipe feminina e a equipe mista. As Paralimpíadas. O que são Paralimpíadas, né? As Paralimpíadas nada mais é que uma Olimpíada realizada no mesmo local da Olimpíada de Verão, logo após o término da Olimpíada de Verão, quando acaba totalmente, entra os Paralímpicos. É uma nova Olimpíada destinada às pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E as Paralímpicas são os Jogos Olímpicos voltados para atletas com deficiência física ou cognitiva, conhecidos como paratletas. A edição de Tóquio dos Jogos Paralímpicos será realizada em 24 de agosto a 5 de setembro de 2020, mas também foi adiada para 2021. Né? A Paralimpíada de Tóquio contará com 22 modalidades esportivas. A de verão, a Olimpíada, são 33 modalidades. A Paralimpíada são 22 modalidades. Por que isso? Né? Por que não 33? Porque aos poucos vão acrescentando essas modalidades. A Paralimpíada, ela em relação à Olimpíada, ela é nova, ela é recente. Então ela vem crescendo gradativamente, né? E com novos adeptos a novas modalidades, ela vai crescendo. Beleza? Os Jogos Paralímpicos de Tóquio contarão com 2 novos esportes em suas modalidades de competição. O badminton e o taekwondo estarão entrando ou não. As modalidades que o Brasil tem mais desenvolvimento, assim, tem mais resultado nas Paralimpíadas, nós temos diversos campeões olímpicos, nós temos diversos campeões mundiais e olímpicos, natação e atletismo. Mas no halterofilismo também nós temos, né, o tênis de mesa, o judô, nós temos vários atletas paralímpicos. O Rio Grande do Norte é um celeiro de atletas paralímpicos, nós temos diversas equipes nós somos muito bem representados pelo desporto paralímpico e a nível internacional até.
Modalidades olímpicas de inverno. Aí nós entramos no modalidade olímpica de inverno. O que é os Jogos Olímpicos de Inverno? 2 anos, nós temos a Olimpíada e Paralimpíada. 2 anos depois, nós temos os Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos Olímpicos de Inverno é realizado na época do inverno nos países que têm a condição para tal, quer dizer, que tem neve. Então, apenas 13 modalidades esportivas, que são o biatlon, todos na neve, o bobsleigh, o bobsleigh, o curling. Essas modalidades são de trenó, vocês, né, são descidas de rampa dentro de um carrinho em alta velocidade, desce individual e equipes. Nós temos o hóquei do gelo, o luge, combinado nórdico, esqui estilo livre, esqui salto, esqui alpino, esqui cross country, patinação artística, patinação de velocidade sobre o gelo. Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 modalidades na Olimpíadas de Inverno. O Brasil tem equipe, hein? Nós não temos neve, nós não temos locais para treinamento, mas nossa pequena equipe de atletas para Olimpíadas de Inverno, eles treinam geralmente nos Estados Unidos, né, dependendo, ou na Europa, mas geralmente é nos Estados Unidos, em locais onde tem, ou no Colorado, geralmente tem alguma estação de esqui que dê a condição para isso. É montado para treinamento, né? Temos poucos atletas, mas temos uma participação nas Olimpíadas de Inverno. E aí, fica aqui o desafio para vocês para a semana, certo? Qual o maior medalhista olímpico e paralímpico do Brasil? Qual a modalidades e quantas medalhas? Vocês vão pesquisar isso aí. Qual é o medalhista olímpico do Brasil na Olimpíada de Verão, né? E que ganhou mais medalhas, e o atleta também paralímpico brasileiro que tem mais medalhas. Pesquisem isso e mandem para o professor de vocês, tá? Pelo o formato que vocês estão tendo aula pela escola que vocês estudam, ok? E aí, para fechar, eu deixo aqui um dizer de Napoleão Hill, que é: a felicidade está em fazer, não em ter. Então, sejam felizes, ok? E para vocês, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser.